Primeiramente quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus, né? Estamos aqui mais um dia. Ontem eu só dei uma pequena pré-aula, né, acerca da segunda lição desse trimestre de 2025, que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, né? E a lição do próximo domingo, né, nós vamos estudar a segunda lição, que tem por título Somos cristãos, né? Então eu vou ler com mais afinco, com mais propriedade, para a gente ter uma noção acerca dessa lição. Então ore por mim, que eu estou com a garganta um pouco bastante assim arranhada, né? Quando eu falo começa a tossir, né? E vamos lá, né? Que interessa. Então os irmãos aí dão um desconto. E eu gostaria muito que vocês baixassem um e-book logo aqui na descrição do vídeo. É um e-book que vai ajudar muito, né? Se você é aquela pessoa que tem problema de ansiedade, né? Problema de ansiedade generalizada, é um e-book excelente, tá? Um e-book bastante bom, bastante excelente, que vai te ajudar a controlar melhor a ansiedade. Nós sabemos hoje que o Brasil hoje é um país muito ansioso, né? O brasileiro ele é muito ansioso. E esse e-book ele vai te ajudar bastante, tá? Tá aqui logo aqui na descrição do vídeo, não deixa de aproveitar essa oportunidade. Nós vamos ler aqui o primeiro ponto da lição, tá? Essa lição fala acerca de uma questão, né, de uma questão judaizante, né, uma questão judaica, quando Paulo, ele pelo Espírito de Deus, ele é lhe revelado que é necessário subir a Jerusalém para trazer aí, ou dividir, ou questionar algumas coisas com o dirigente da igreja acerca de alguns donativos. E ele leva algumas pessoas junto com ele, principalmente Tito. E quando ele chega lá em Jerusalém, ele vê outras situações que os irmãos da Galácia, ele é sabedor que alguns irmãos ou alguns judeus cristãos tentam persuadir alguns cristãos gentios. A gente sabe que no período apostólico, tanto judeu como gentios se converteu ao evangelho, e observe que dentro desse patamar, tanto gentio ele tem um pensamento, quanto os judeus têm outro pensamento, juntamente com suas tradições. É claro que Paulo ele vai a Jerusalém para um problema e encontra outro. Encontra outro problema quando alguns irmãos eles tentam persuadir os cristãos gentios a circuncidar-se, né? Então, o livro de Gálatas, quando Paulo ele escreve o livro de Gálatas, justamente é para tentar resolver alguns problemas dentro da igreja dos Gálatas, que é dentro da Galácia. Ali naquele período existiam muitas igrejas, existiam muitas localidades, muitos irmãos que se reuniam. E Paulo, com muito afinco, com muita propriedade, ele traz grandes ensinamentos que a salvação não vem mais por alguns ritos ou alguns costumes rituais, né? E principalmente Paulo ele defende muito acerca, ou combate muito acerca da incircuncisão. Era o problema da igreja dos Gálatas, né? Da Galácia, né? Ou dos irmãos da Galácia. Então Paulo ele é sabedor que existia ali dentro daquela igreja alguns pensamentos, né, tanto da parte do judaísmo, os cristãos, né, judeus, e cristãos não judeus, que eram gentios convertidos ao cristianismo. E Paulo ele traz
esses ensinamentos para que a graça de Deus ela não vem mais por questões rituais, que ainda alguns pensamentos cristãos, né, alguns irmãos cristãos, judeus, achavam que o cristão ele só era cristão verdadeiro ou adquiria a salvação se ele passasse pela circuncisão, né? Ou pertencia a Deus, ou a salvação se fosse circuncidado. E Paulo leva Tito, né? Tito era um rapaz grego, né? E quando ele chega lá, os próprios cristãos tenta persuadir Tito para que ele fosse circuncidado, e Paulo ali ele combate veementemente acerca desse problema, tá? Então a segunda lição desse trimestre, ele fala basicamente, né, acerca de alguns rituais que alguns cristãos ainda eles estavam praticando, achando que a salvação viria através de alguns ritos judaicos, tá? Então vamos ler aqui o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição, é muito bom essa lição, tá? Muito bom mesmo. E o primeiro ponto da lição aqui diz assim: prevenindo-se contra a tendência judaizante, tá? E o primeiro subponto fala aqui, subindo outra vez a Jerusalém, tá? A gente não deve confundir com aquela subida de Paulo ao concílio, né? Aqui é outra situação. Paulo ele vai outra vez a Jerusalém para um propósito, né? Era acerca na questão de alguns donativos. Então Paulo, quando ele sobe a Jerusalém, era para resolver alguns problemas de donativo, e ele vê outros problemas ali que devem ser resolvidos. Você vê isso em Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2, tá? 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, tá? Foi por revelação que você encontra essa passagem bíblica em Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30, tá? Você pode conferir na sua Bíblia aí, tá? Não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas, tá? Não podemos confundir essa visita de Paulo com sua ida ao concílio a Jerusalém, tá? Registrada em Atos capítulo 15, tá bom? Você pode conferir aí na tua Bíblia, tá? Infere-se que a epístola ao Gálatas foi escrita antes do referido concílio, tá? Daquele primeiro concílio. Pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Você pode ler aí Atos capítulo 15, versículo 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da primeira viagem missionária, de Paulo, tá bom? De Paulo. Acredito que você está bem entendendo aí. Aí o segundo subponto. Objetivo da reunião. Qual era o objetivo da reunião nessa segunda visita de Paulo a Jerusalém? É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nenhum sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio da revelação do versículo 2, tenha ligação com Ágabo, né? Pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, tá? Você pode ver essa referência em Atos, capítulo 11, versículo 27 e versículo ao 30, tá bom? Aproveitando a ocasião, o apóstolo Paulo expõe o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Você vê essa referência no versículo 1 e 2. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que sua subida a Jerusalém
era uma obediência à ordem divina. Então Paulo ele teve essa revelação para que ele fosse a Jerusalém por algum propósito. O propósito justamente era o propósito de resolver alguns problemas de donativo, tá? Porque foi revelado que haveria no mundo uma grande fome, tá? Aí no terceiro subponto, diz assim, Tito e a circuncisão. Onde vê um problema que a gente falou no princípio, que Paulo, quando ele vê alguns irmãos, né? Vê alguns irmãos e vê Tito, né? Que era um grego, Tito era um grego, né? Gentil, né? Não era judeu. E eles começam agora a persuadir que Tito fosse circuncidado. E Paulo ali ele vai com muita veemência combatendo esse tipo de prática, lembrando os irmãos que a fé em Cristo não vem mais pelas obras da lei, mas sim pela graça em Cristo Jesus, pela graça. Então a graça, né, a salvação ela vem pela graça de Deus, e graça é favor imerecido, né? Versículo 5, né? Barnabé era judeu, você pode ver essa referência em Atos capítulo 4, versículo 36, e seu nome aparece 3 vezes no capítulo, versículo 1, 9 e 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco de Paulo que correu. Foi um risco que Paulo correu, né? Correu. Deixa eu ver aqui. Foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado, tá? Encontramos no Novo Testamento a compreensão, a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Você vê essa referência em Atos capítulo 16, versículo 3. No entanto, essa reunião em Jerusalém, onde impôs o evangelho que prega aos gentios, ele cedeu nem um pouco, quer dizer, Paulo ele não cedeu essas exigências, né, que Tito ele fosse circuncidado, né? Ele começou agora a ensinar, né, aos crentes judeus, né, que estavam tentando de todas as formas, que a circuncisão era necessária para a salvação e a circuncisão era necessária para que a pessoa em Cristo pertencesse a Deus. E Paulo ali, com muita veemência, ele ensina que os cristãos eles são salvos pela fé, não por obras da lei, né? Salvos pela fé e não por obras da lei. Então isso aí, pessoal, que essa segunda lição ela vem ensinando sobre isso, né? O combate de Paulo, né? A igreja dos Gálatas, né? Referindo-se sobre a circuncisão, né? Então Paulo ele refuta, combate que a circuncisão ele ficou para trás, não existe mais nenhuma necessidade de nenhum homem ele mais se viesse ter uma circuncisão, circuncidasse para obter a salvação, porque a salvação, Paulo ele ensina que a salvação, ensinando em todas as suas epístolas, que a salvação ela vem pela graça em Cristo, né? Pela graça já ortogada lá na cruz do Calvário, quando ele se deu, né, como expiação para que possamos obter a salvação em Cristo Jesus, e todos os ritos não eram mais necessários para que o homem possa vir obter a salvação, tá bom? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado, né, nessa pequena compreensão, né, dessa segunda lição, que é muito maravilhoso, que é muito bom, né, que no próximo domingo agora que nós vamos estudar, tá bom? Tá certo, pessoal? Muito obrigado, espero ter ajudado vocês aí, cada um, tá bom?